Irmãos, a história do Êxodo, a história do livro de Êxodo, narra o êxodo do povo de Israel. É a história de Deus se apresentando a essa nação mais uma vez. E não apenas como um Deus poderoso, distante, mas um Deus que se envolve, um Deus que entra na história e age para resgatar seu povo que estava, naquele momento, num estado de opressão, de escravidão. Antes da gente chegar aqui no capítulo 3 e se aprofundar no texto, eu queria que a gente lembrasse, eu não sei se você se lembra de toda a história, talvez você reforçar isso em casa depois, os capítulos 1 e 2 do livro de Êxodo. A gente tem aqui a história do povo que estava no Egito e tinha se multiplicado ali. O povo tinha se estabelecido no Egito e estava crescendo. E estavam crescendo ao ponto de que agora existia um novo faraó. Esse faraó não conhecia José, não sabia da história para trás, não tinha em consideração. E ele começou a se sentir ameaçado, porque aquele povo estava cada vez em número maior, cada vez mais poderoso, vamos chamar assim, e ele tentou conter o crescimento desse povo. E como é que ele faz isso? Ele começa a aumentar a opressão. O povo era escravo lá e o trabalho forçado se intensifica e chega ao ponto que ele quer conter de uma forma tão brutal que ele dá a ordem de que quando as parteiras do povo de Deus fosse fazer um parto, se fosse menino, elas deveriam fazer o quê? Matar aquela criança. Lembra da história de Moisés, que é colocado num cestinho? É nesse contexto. É nesse contexto de opressão. E aí o povo estava numa aflição extrema. O povo estava com medo. O povo estava passando por perdas, por desesperança, por sofrimento intenso. E o texto prossegue aí, no capítulo 2, narrando o nascimento de Moisés, e o povo continua sofrendo. A gente tem até, todo mundo sabe, Moisés foi pego lá no cestinho por quem? Muito bem, eu pensei que vocês não iam responder, eu fiquei com medo quando ele disse, todo mundo sabe. Ele é encontrado pela filha de Faraó, e ele é criado, ele cresce morando ali onde o Faraó, a filha de Faraó morava, ele foi criado ali. E o texto vai nos dizer que ele vai visitar o seu povo, ele vai olhar e ele toma conhecimento da situação. E ele vê um egípcio batendo em alguém de seu povo, e ele vai, e, resumindo a história, ele vai e mata aquele egípcio. Num outro dia, ele tem uma discussão lá entre pessoas de seu povo, e ele tenta intervir, e alguém faz, e aí, por quê? Quem foi que lhe nomeou juiz entre nós? Vai fazer com a gente aquilo que você fez com o egípcio? Aí ele vê que, eita, as pessoas estão sabendo. Então ele foge e vai para o deserto. É lá onde ele encontra a filha de Jetro, resolve mais um problema que estava acontecendo lá, e Jetro dá a sua filha em casamento a ele. Mas eu queria destacar aqui no versículo 2, quando ainda há a narrativa, no capítulo 2, os versículos 23 a 25, depois de toda essa história aí de Moisés, as Escrituras vão nos dizer, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Então Deus ouviu, Deus lembrou-se da aliança, Deus olhou e Deus conheceu a situação deles. Desculpa, eu estava lendo. Mas Deus ouviu o lamento, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles.
O que eu quero que você perceba aqui é que essas palavras não podem passar como meros detalhes. Elas mostram quem Deus é. Elas revelam quem Deus é. E está mostrando aqui que Deus não é indiferente à dor de seu povo. Deus não é um Deus distante. Deus não é um espectador frio da história humana, que despejou leis que deveriam ser cumpridas, depois ficou observando quem cumpre e quem não cumpre, para punir aqueles que não cumpriram. Muitas vezes nós criamos a ideia de um Deus general dessa forma em nossas cabeças, e não é esse o Deus das Escrituras. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que conhece, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que se importa e que adentra na história humana. É nesse contexto que a gente chega em Êxodo 3. Deus está se apresentando a Moisés. Deus está intervindo na história desse povo. E não apenas para libertar o povo, mas para revelar quem Ele é. E essa revelação de quem Ele é, de como Ele age, de seu caráter nessa situação aqui, continua válida hoje. Porque esse é o mesmo Deus. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o meu Deus. E Êxodo 3, ele começa aqui de forma simples. Moisés, ele está no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Ele agora, lembra, era um fugitivo, no entanto. Ele estava ali também escondido, porque ele tinha matado um egípcio. E tinha se casado com uma daquelas mulheres ali, e seu sogro Jetro lhe deu essa função. Talvez Moisés tivesse acreditado que a sua história tinha chegado ao fim. Os erros lá que ele cometeu tinham definido já o seu futuro, e agora seu destino era viver sem direção, no deserto, fazendo o que era possível. Mas é exatamente nesse cenário comum, às vezes de desesperança, de medo, sem muita perspectiva, aparentemente confuso ou irrelevante, que Deus se manifesta. Moisés vê uma sarça ardendo em fogo, imagine um arbusto, pegando fogo, e o fogo não consumia aquele arbusto. E Moisés fica curioso e se aproxima. Quando ele se aproxima, Deus fala. E a primeira fala de Deus aqui não é uma ordem, não é uma exortação. É Deus falando o nome de Moisés, chamando Moisés por seu nome. Moisés, Moisés. E isso já nos traz uma lição nesse texto. A gente tem aqui o chamado de Moisés. Deus, Ele conhece quem Ele chama. Deus conhece a quem Ele se apresenta. Deus sabe exatamente quem é Moisés, quando Ele está chamando Moisés para perto dEle ali. E Deus sabe, portanto, exatamente quem é você, quando Ele se apresentou a você, quando Ele lhe chamou para perto dEle. Você não foi encontrado por Deus por acaso. Você não foi uma pessoa na multidão que respondeu a um chamado genérico. Deus, quando se apresentou na sua vida, quando você o conheceu, Ele estava falando e se apresentando especificamente, exatamente, individualmente a você. Lhe chamando que você, Rafael, você, Marcelo, você, exatamente você, viesse para perto dele. E aqui nesse texto, onde Deus se apresenta a Moisés, Ele se apresenta também mostrando que Ele é o mesmo Deus da aliança que Ele tinha feito com aquele povo. É o Deus que fez promessas, é o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse Deus poderoso, Ele afirma no versículo 7, tenho visto claramente a opressão sobre meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor
por causa dos seus feitores. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Esse Deus pessoal que se apresenta nas nossas vidas, que se apresentou para Moisés, que se apresentou para aquele povo, ele vê o que está acontecendo. Ele ouve a nossa oração, o nosso clamor, ele conhece a dor, o sofrimento de seu povo, e isso lhe move a agir. Ele se importa, ele se preocupa com o sofrimento do seu povo. Mesmo quando o povo, em meio à opressão, não sente, não percebe a presença de Deus, Deus está suficientemente próximo para ouvir e conhecer cada detalhe do que está acontecendo ali, cada detalhe da dor. Esse é o nosso Deus, que Ele não está presente somente nos grandes milagres, mas também nos dias de deserto, nos dias de vale, nos dias de espera, nos dias de sofrimento, nos dias de silêncio, nos dias de incerteza. E esses dias, ainda que a gente não entenda por que está passando por eles, muitas vezes são instrumentos do próprio Deus, para nos formar, para nos moldar, para nos preparar, para tirar de nós e de nossas vidas aquilo que não seria para o nosso bem, aquilo que nos afastaria dele. Você não seria a pessoa que Deus quer que você seja se você não passasse pelas perdas e sofrimentos e momentos de solidão e dificuldades e privações que Ele permitiu que você passasse em sua história. Mas Deus usa a dificuldade e todas essas situações para causar um bem ainda maior do que elas, em você. Eu não estou dizendo aqui aquelas teologias da prosperidade, que se Deus tirou, Ele vai dar 5 vezes mais, não. Pode ser que Deus tire algo de sua vida e você nunca mais conquiste aquilo, não consiga mais aquilo de volta. Mas esse processo de perda desta coisa está causando em você e na sua vida algo melhor do que a própria situação que você está passando, está lhe trazendo para mais perto dele, ele está agindo e lhe moldando para você ser quem ele quer que você seja. E a gente precisa compreender isso, para que a gente enfrente esses momentos, crendo na presença dele, na ação dele, crendo que ele é esse mesmo Deus, que chamou Moisés pelo nome, esse mesmo Deus que se apresentou como um Deus poderoso que já havia agido em favor do povo. É esse mesmo Deus que lhe chamou pelo nome e que conduziu sua vida, sua história pelas situações que você tem passado, que permitiu que você enfrentasse muitas dessas situações. E eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu estava escrevendo esse sermão, quando eu cheguei nesse trecho, eu me lembrei de algo da minha vida, que Deus nunca permitiu que eu conseguisse, que eu conquistasse, e que eu tentei. Sabe o que é? Passar num concurso. Em determinado momento da minha vida, eu me esforcei muito por isso. E aí eu vou confessar outra coisa, só para contextualizar. Eu tenho quem não me conhece, eu tenho um mestrado em Direito. Tá? Eu tenho um livro de Direito, escrevi livro. Esse livro já foi utilizado no Supremo Tribunal Federal para fundamentar a decisão num sistema de julgamento lá que vale para o Brasil inteiro. No voto, o ministro Fux cita 6 vezes o meu livro, no mesmo voto, para fundamentar uma decisão sobre uma situação de interpretação de uma lei. Ele fica lá, porque segundo Marcelo Santiago, tal coisa. Já escrevi artigos, e a gente tem diversos tribunais citando artigos que o juiz decidindo, porque segundo Marcelo, tal coisa. Quando eu estagiava no Ministério Público Federal, eu fazia minutas de parecer do Procurador da República, e eu acompanhava. Esse processo ia para o Tribunal Regional Federal, e o desembargador lá, naquela situação, sabe qual era o voto dele? A decisão dele lá?
Adoto como razões o parecer do douto procurador da República. Quem tinha feito o parecer do douto procurador da República? Marcelo. E naquela época podia. Ele era prática fazer isso. Hoje não pode mais não. Voltar dessa forma. E era praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. Do parecer da minuta. Eu estou falando isso não é para falar de mim não, é para dizer, eu acho que dá para eu passar num concurso. Mas Deus não quis. Deus simplesmente não permitiu. Hoje eu nem tento mais, já há algum tempo que eu não tento, tá? Mas Deus não quis. Não quis que eu passasse, não era para mim. Mas sabe de uma coisa, talvez, se eu tivesse passado, eu não estava aqui hoje. Eu não tinha atendido esse outro chamado de Deus. De plantar uma igreja, de se dedicar ao ministério. Não teria atendido. A vida teria tomado outros rumos. Eu tive que aprender a abrir mão, e tenho aprendido. E depois de entrar no ministério, de abrir mão de outras coisas, mais em termos profissionais, inclusive, para atender o que o Senhor está mandando. Eu estou falando isso para dizer que talvez você tenha passado por situações em que você queria muito uma coisa, se dedicou muito a uma coisa, e Deus não permitiu que você tivesse. Talvez você tenha passado por situações que você conquistou algo, e depois Deus permitiu que aquilo fosse tirado da sua vida. E você nunca mais conseguiu aquilo de novo. Ou talvez você precise dar passos para entrar, na verdade, em algum lugar que Ele está mandando. Talvez Deus queira, o processo seja outro. Deus queira que você passe num concurso, e você está relutando contra isso, e não está se dedicando a isso. Deus quer lhe enviar para aquele órgão, e você não aceita isso de forma alguma. E tem se frustrado, se perturbado por conta disso. Deus tem seus caminhos, e muitas vezes seus caminhos nos causam indagações, sofrimento, perda. Nos causam alegria, euforia, é uma maravilha. Ontem tivemos um dia extraordinário. Mas a gente precisa ter a fé no lugar, entendendo que Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece a dor, Deus conhece o sofrimento, Deus se move para agir em favor do seu povo, Ele se importa, Ele se preocupa, como Ele fez aqui no livro de Êxodo, na história do povo registrada no livro de Êxodo. E quando Deus afirma o seu cuidado, afirma que ouviu o clamor do seu povo, que se importou, Ele fala então, lá no versículo 8, que Ele desceu para livrar o povo das mãos dos egípcios, e lhes dá uma terra boa, lhes dá liberdade. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está anunciando o fim do sofrimento, daquele momento de sofrimento específico, da escravidão. O propósito daquele sofrimento, daquela situação foi cumprido. E eu quero que você tenha isso em mente, porque eu não sei o que é que você está passando, mas se Deus usa esses processos, esses momentos, para causar algo melhor em nós, vai chegar o momento do fim do sofrimento. Vai chegar o momento em que aquele sofrimento cumpriu o seu propósito e causou o que Deus estava projetando na sua vida a partir dele, a partir daquilo que você estava vivendo. Aqui no Êxodo chegou o momento, Deus agora estava descendo, entrando na história, se aproximando da dor humana. Mas aí acontece algo que surpreende. Deus fala, desci
para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirar vocês daqui e dar para vocês uma terra boa e vasta. Versículo 8. Aí no versículo 9, ele vira para Moisés, que está ali, depois de dizer, eu desci para livrar vocês, ele vira para Moisés e faz, agora vá. Eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Deus não desceu para livrar o povo, ele mesmo não desceu para livrar o povo, mas aí ele pega e manda Moisés. Quando a gente está lendo, parece que agora Deus vai fazer cair fogo do céu e resolver a situação, né? Daí ele faz, desci, agora vá. Deus, ele escolhe agir nessa situação por meio de Moisés. Deus não precisa de Moisés, mas ele decide usar Moisés. Ele decide envolver Moisés naquilo que ele estava fazendo em favor de Moisés e em favor de seu povo. Muitas vezes nós, no deserto, no sofrimento, no medo, na dor, a gente precisa ter o discernimento para fazer aquilo que cabe somente a nós mesmos. Deus, às vezes, vai agir de forma poderosa e miraculosa e, independente de nós, vai resolver a situação, vai mandar fogo do céu que ninguém pode conter e pronto, Deus operou. Mas, às vezes, o que Deus vai fazer é nos dar um direcionamento para que a gente tome alguma atitude, para que a gente siga pelo caminho que Ele está mandando. Ele vai mostrar, siga por aqui, e vai deixar que a gente tome a decisão, que a gente haja como quem crê nele, como quem confia nele, como quem crê na sua provisão, que a gente tome as decisões de dar passos, de avançar sem medo, que a gente faça o que tem que ser feito. E aí eu não sei se você tem passado por algum momento assim. Eu até me lembro, e sempre que eu falo disso me vem à mente, você deve lembrar, que a gente já pregou aqui mais de uma vez, daquele momento miraculoso em que Jesus ressuscita Lázaro. Estão lembrados? Jesus se coloca diante do túmulo, e o túmulo tem aquela pedra que roda na frente, né? E ele vira para as pessoas e faz, tirem a pedra. Jesus está fazendo um morto reviver, que já cheirava mal. Ele não podia fazer, pedra, role, e a pedra, e Lázaro vem, e Lázaro sair, agora vivo lá de dentro. Mas ele escolheu, naquela situação, envolver as pessoas naquilo que ele estava fazendo. E se elas queriam ver o que Jesus ia fazer, se elas criam que Jesus poderia fazer algo, elas tinham que obedecer a sua voz e fazer o que ele estava mandando naquela situação. Elas tinham que mover a pedra. Elas tinham que agir como quem crê. E parece que Deus está fazendo algo parecido aqui com Moisés. E faz com a gente. Eu não sei o que é que você tem passado hoje. O que é que desperta na sua mente. O que é que o Espírito Santo está lhe falando nessa manhã. Sobre os processos de vida que você tem vivido e que você sabe. Deus tem lhe mostrado que você precisa agir, que você precisa se envolver. Que você precisa aceitar o que Ele está determinando. E cumprir o que ele está falando. E quando ele faz isso com Moisés aqui, quando ele fala, vá Moisés, indica qual é o caminho que Moisés tem que seguir, o que é que ele precisa fazer, Moisés começa a apresentar desculpas a Deus. Moisés apresenta, se a gente continuar lendo, a gente vai ver pelo menos 5 desculpas aqui, que Moisés dá a Deus. Moisés, mesmo diante daquele cenário miraculoso,
E mesmo diante da voz de Deus, ele não consegue crer plenamente em Deus, para agir como Deus estava lhe mostrando, como Deus estava determinando. A gente tem no versículo 11, Moisés dizendo: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? A gente tem no versículo 13, sim, Deus, espera aí, mas qual é o teu nome? Quando eu for lá e perguntarem seu nome, eu vou dizer o quê? Qual é o teu nome? A gente tem no capítulo 4, versículo 1, Moisés dizendo: olha, eles não vão crer. A gente tem no versículo 10 do capítulo 4, ele dizendo: olha, eu não sei falar bem. A gente tem no versículo 13 do capítulo 4, ele dizendo: ah, Senhor, manda outro em meu lugar. Moisés reluta. Moisés questiona, dá desculpas. E para cada desculpa dada por Moisés, leia depois o texto em casa, Deus deu uma resposta completa, demonstrando o seu poder, seu amor, garantindo presença, garantindo que ele mesmo faria acontecer. Mas Moisés reluta até o fim. E prosseguindo aqui no texto, eu queria lhe convidar a gente se aprofundar em uma dessas desculpas de Moisés e como Deus responde a ela. Esse trecho está lá nos versículos 13 a 15 do capítulo 3. Diz o seguinte, só para a gente rememorar aqui. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que é que eu vou dizer a eles? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. O que é importante a gente entender aqui nesse texto, para a gente saber realmente o que é que estava acontecendo, é que Moisés, ele não estava simplesmente perguntando o nome de Deus. Deus já havia se apresentado a Moisés. Deus já tinha mostrado quem ele era. Deus já tinha dito que ele era o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés sabia quem era. Mas o nome, lá no Antigo Testamento, e é isso que a gente precisa entender, ele não era simplesmente uma etiqueta. Não era somente uma designação, um rótulo, um título externo, como a gente tem hoje. Mas ele, normalmente, ele revelava alguma coisa sobre a pessoa que carrega aquele nome. A sua natureza, qual é o papel que ele desempenha no mundo, no universo. O nome estava relacionado a quem era a pessoa. É até por isso que, em alguns momentos nas Escrituras, uma pessoa é chamada por Deus e Deus muda o nome da pessoa. Estão lembrados aí já de alguns? Deus também muda o nome de um profeta para mostrar como ele vai agir na vida daquele profeta em favor do seu povo. Aquilo era uma prova da mudança do caráter daquela pessoa, do papel que ela ia desempenhar na missão de vida dela. Então Moisés, quando ele está perguntando o nome de Deus aqui, ele está indagando sobre o caráter de Deus, sobre a essência de Deus. Quem é exatamente tu, Deus, que está me convocando para isso? Qual é a tua essência? Ele queria saber mais sobre como é que Deus age, o que é que Deus faz, quem Deus é, antes de confiar em Deus. Então, o que parece que está acontecendo aqui é que Moisés está duvidando de Deus. Moisés está buscando dominar o entendimento sobre Deus, dominar quem Deus é, quais os limites, o que é que Deus pode fazer, o que é que Deus não pode, o que é exatamente, qual é o plano, do início ao fim. O que é que tu vais fazer?
para eu avaliar e ver se vai dar certo, para eu ter uma garantia de que as coisas vão acontecer como eu estou esperando. Você já se sentiu assim? Já se sentiu como Moisés aqui? Já esteve diante de uma situação com Deus, ou de um chamado de Deus, de uma determinação de Deus, e você não teve coragem de aceitar, ou de fazer o que Deus está requerendo, por não saber exatamente se as coisas vão acontecer como você espera, se você não sabe exatamente qual é o desenrolar da situação depois de você cumprir aquilo que Deus está mandando você fazer. E aí você não age, você não quer, você não aceita. Parece que você está duvidando se Deus vai estar lá por você, se as coisas vão realmente dar certo. E se você está passando por alguma questão desse tipo hoje, parece que você está duvidando se Deus está do seu lado hoje. As coisas estão acontecendo e você está duvidando porque você não está compreendendo exatamente tudo. Está fora da sua lógica, está fora do que você esperava, está fora dos seus planos. Deus, o que é que tu queres? Até onde eu posso confiar? O que é que tu vais fazer? As coisas não estão indo como eu esperava, não estão dentro do que eu planejei. Eu preciso primeiro entender, eu preciso primeiro conhecer o que é que tu podes e não podes nessa situação, o que é que tu vais fazer, como tu vais agir, quais são os limites de tudo isso que eu estou vivendo. Só então eu vou confiar, só então eu vou descansar, só então eu vou cumprir, eu vou decidir, eu vou agir. Até lá, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu estou no controle. Está passando por isso? Já se sentiu assim? Isso só traz desesperança, desespero, ansiedade, medo, pressão. Descanse nas mãos desse Deus que se apresentou a você, que se apresenta a você. Descanse na certeza de que Ele está agindo e vai continuar agindo. Ele sabe sim o que é que vai acontecer lá na frente. Ele já está lá. E aí, perdão, irmão. Quem já conhece, né? Mas eu me emociono, porque eu já perdi as contas do quanto eu tenho me deparado com situações assim. Mas em todas elas, Deus é fiel, foi fiel e vai continuar sendo. Não tenha dúvida disso. Descanse no poder dele, em quem ele é. Quando Moisés pergunta tudo isso, quando Moisés se coloca diante de Deus dessa forma, Deus responde a Moisés. E ele responde, portanto, a cada um de nós. Ele se revela a Moisés e se revela a nós aqui também. E ele responde, quando Moisés pergunta, olha, o que é que eu vou dizer quando eu chegar lá? Qual é o seu nome? Dentro de todo esse contexto que a gente falou, Deus responde, eu sou o que sou. Sabe o que é esse eu sou o que sou? Você já viu o nome de Deus no hebraico que o pessoal coloca? Já viu ele transliterado para o português, que é aquele YHWH, que a gente acrescentou umas vogais e chama de Yahvé ou Jeová, e aí já mudaram para Jeová. A palavra que está aqui, no hebraico, é essa. É o tetragrama, o nome de Deus,
transliterado para a gente, o YHWH. Deus está aqui se revelando. E Ele vai dizer, olha, eu sou. Por que eu sou? Porque esse nome de Deus, ele pode ser traduzido de diversas maneiras. A gente não tem as vogais. E ele pode ser traduzido como eu sou quem sou, eu sou o que serei, eu serei o que era, eu sou o que está sendo, eu sou aquele que sempre é. Deus está se revelando aqui de forma absoluta. Ele está mostrando que Ele está presente, que Ele está no domínio de todas as coisas. E Ele está dizendo, portanto, que Ele não pode ser limitado por nenhuma característica particular. E Ele tem uma presença dinâmica. Ele está no meio de seu povo sendo o que Ele é. Ele está presente na sua vida sendo quem Ele é. Esse Deus que a gente fala de forma tão grandiosa, que a gente canta tanto. Ele está dizendo também a mim e a você, como disse a Moisés, que não nos cabe qualquer tipo de domínio sobre Ele, para que a gente possa depositar a esperança nele, para que a gente possa depositar a fé nele, para que a gente possa submeter os nossos propósitos, as nossas vidas a Ele. Ele também está dizendo que a sua natureza não muda. Nós podemos crer nesse Deus que agiu nas Escrituras, na história de seu povo, e sempre agiu. A gente pode crer que Ele vai agir, Ele é o mesmo Deus, esse mesmo Deus que se apresentou a Moisés aqui, dizendo que ouviu o clamor, que se importa e que desceu para agir em favor do seu povo, é o mesmo Deus que está presente em nossos dias, em nossa história, em nossas vidas. E Ele desceu em Cristo, aqui na terra também, para intervir na nossa história, para abrir o caminho com Deus, para nos trazer perdão, redenção, salvação. Deus poderia estar lá, distante, reinando em seu trono, deixando as coisas acontecer. Mas Ele amou tanto o mundo, que nada podia oferecer a Ele, que Ele desceu, como um de nós, para viver o que Ele mesmo tinha determinado, em nosso lugar, e sofrer a nossa punição, para assim, abrir o acesso novamente a Ele mesmo, para que um dia estejamos eternamente com Ele, nos céus e na nova terra. E o louvor pode subir. Irmãos, encerrando aqui, eu queria que você, a partir de hoje, se não tem sido assim, você olhasse para Deus não como uma história antiga, não como algo do passado, mas que você, diante da revelação de quem Deus é, diante do Deus que se apresenta a Moisés, você entenda que é o mesmo Deus que se apresenta na sua vida. E é o mesmo Deus que se importa, que age, que vê quando ninguém mais vê, que ouve quando nossos corações estão angustiados, que conhece a nossa dor quando nem a gente consegue explicar, e que Ele se move, Ele entra na nossa história. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido com o de Moisés, um tempo em que a vida não saiu como você planejou, um tempo que algumas coisas aconteceram e as portas se fecharam, e você não entende o porquê, um tempo que parece que a sua história perdeu o rumo por conta de decisões que você tomou no passado.
E você está sendo agora consumido pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, porque não sabe como é que vai ser agora, para frente. E eu lhe garanto que se este Deus é o Deus da sua fé, o Deus da sua crença, o Deus a que você se submete e recebeu na sua vida, você pode descansar, você pode deixar o passado para trás, você pode não temer, você pode ter a certeza de que as dores e as circunstâncias que você tem vivido, as perdas, vão gerar em você algo melhor. Que se você tivesse aquilo que seu coração está desejando tanto e ele não tem permitido, talvez você partisse para longe dele e a vida não fosse uma vida aos pés dele. E eu lhe convido então a você cantar essa música que a gente vai cantar agora. Especialmente se você estiver nessa situação. Vamos ficar de pé? Se o futuro parece incerto, se o coração está cansado, Deus te chama para confiar, para descansar, para se render. Ele não está dizendo que você resolva tudo hoje. Ele não está dizendo que amanhã as coisas estarão todas em seu lugar. Mas Ele está dizendo que você pode descansar nele, que você pode confiar nele, porque Ele é o Deus dos seus dias, dos dias difíceis, mas também dos dias de clareza, dos dias de júbilo e dos dias de silêncio, de luto. Então diga ao Senhor que você não entende tudo, mas você confia. Você não controla tudo, mas você descansa. Você não sabe os caminhos que Ele está tomando, que Ele está determinando para a sua vida, mas você sabe quem Ele é. E por isso você está seguro. E que no seu coração esteja a alegria de pertencer a Ele.